Ei, gente, boa tarde, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar aqui, não vou me delongar muito, porque esse horário é um horário que tá todo mundo aí saindo, indo para casa. Então, a gente tem dois tópicos para falar um pouquinho sobre eles hoje. Tópico 3 do método CDL e o tópico 4 do método CDL. O tópico 3, a gente fala de preparo e no tópico 4, a gente fala de moldagem. Claro que esses assuntos são extensos, né? Que a gente não conseguiria retratá-los aqui em 10, 15 minutos. Então, eu escolhi falar para vocês rapidamente sobre o preparo para dentes posteriores de coroa total. Por quê? Porque é o preparo que a gente mais utiliza quando se trata de uma prótese fixa que teve, né, perda da estrutura coronária total, teve que se fazer um núcleo no canal e, posteriormente, uma coroa. Então, esse preparo é o que a gente mais faz no dia a dia, né, da clínica, do consultório odontológico, por isso eu escolhi falar dele para vocês. Esse preparo, eu até hoje ainda gosto muito de utilizar um método para fazer esse preparo, que é a técnica da silhueta. E por que eu gosto tanto desse tipo de preparo? Porque ele nos permite observar, após a realização de metade do dente, se está correto, se as inclinações estão corretas, se o preparo está correto. Então fica mais fácil e possível, né, de ser consertado, digamos assim, para ser realizado o preparo da outra metade do dente, tá? Então eu acho esse um método muito bom para todos os profissionais, tanto os que estão iniciando, é excelente, quanto para quem já tem experiência, porque assim tem uma referência sempre muito boa e os preparos vão ficar sempre iguais, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem as brocas, que a gente preconiza utilizar, e a gente sempre fala que o método é um método válido porque ele utiliza poucas brocas e com essas brocas a gente resolve todos os preparos, certo? Seja para coroa, seja para inlay, para onlay, para faceta. Então com essas 5 brocas a gente consegue resolver literalmente tudo. Para que eu coloquei esse especímetro aqui? Porque além das brocas e dos formatos específicos, a gente precisa saber qual é o diâmetro de cada uma delas. É muito importante isso, para que a gente saiba também quanto de desgaste que estamos realizando. Então a gente, em geral, costuma utilizar, né, a 1014, que seria broca esférica, 2135 para um preparo metal, né, mais fino, 2200 para fazer as interproximais, cortar as interproximais, 4138 preparos para ou cerâmica pura, ou resina pura, ou metalocerâmica, certo? 1111, que seria para palatina dos dentes anteriores. Todas essas brocas a gente pode, né, observar através do especímetro qual é o diâmetro dela e quanto eu vou entrar, quanto eu vou estar desgastando em esmalte e dentina. Por isso é importante eu saber o diâmetro da broca ou eu ter um especímetro para que eu possa estar verificando isso toda vez que eu for utilizar. Mas de tanto utilizar as mesmas brocas, a gente vai decorar, não tem jeito. Eu já sei de cor salteado todas elas, porque usando todos os dias a gente acaba decorando, certo? E eu falei que a gente ia falar dos dentes aí posteriores e acabei falando errado, né, gente? Então vamos voltar lá. Vamos falar dos anteriores então. Não tem problema não. Aqui nos dentes anteriores, a gente vai utilizar então uma broca sempre cilíndrica com o extremo arredondado, para que o término fique arredondado. Vão seguir sempre as 3 inclinações dos dentes anteriores, então são 3 porque cervical, terço médio e incisal. Olha lá. Então, 3 inclinações, certo? Cervical, terço médio e incisal. A broca vai entrar exatamente nessas inclinações. Quanto que eu vou entrar com essa broca? Qual é o material? É uma cerâmica pura? Mas como hoje em dia para dentes anteriores seria cerâmica pura. Então eu preciso entrar pelo menos 1,5, 1,2. Para eu entrar 1,5 a 1,2, eu preciso utilizar a broca 4138. Que tem de diâmetro 1,2 milímetros. Então eu já sei que eu entrando com a broca 4138, que é uma broca cilíndrica, de extremo arredondado,
eu entrando com ela completamente, eu vou ter um desgaste de pelo menos 1,2. Já fica fácil para mim. Se o meu preparo vai ter de 1,2 a 2, eu posso utilizar essa broca que eu vou ter a quantidade de desgaste necessária para minha coroa. Então, entro nas 3 inclinações, depois vou fazer a união dessas 3 inclinações, tá? Fazendo com que o desgaste seja de acordo com a inclinação inicial do dente. Então, vestibular desgastada, a gente vai partir para a incisal. A incisal eu posso utilizar a mesma broca, a 4138, entrando com ela mais ou menos, né, uma broca e meia, como vocês podem ver. Porque em geral na incisal a gente deixa 2 milímetros. Então eu entrando uma broca e meia da broca 4138, eu vou ter 1,2 mais 0,6, em torno de 1,8. Tá excelente, ok? Fiz os sulcos para orientar a quantidade de desgaste, vou unir esses sulcos e vou saber que eu tenho a quantidade de desgaste necessária. Após esse desgaste, vou fazer o desgaste das interproximais. As interproximais eu vou com a 2200, que é uma broca de ponta bem fina e que vai fazer o corte ali, olha, na região do ponto de contato. Então eu vou remover o ponto de contato sem deixar a broca tocar no dente ao lado. Então nós vamos focar somente no dente em questão, que está sendo trabalhado. Após a remoção do ponto de contato, aí sim eu vou vir com a mesma broca, com a 4138, e vou fazer então o desgaste, né, do término e da lateral do meu dente, ok? Olha lá, então venho agora com a minha 4138 novamente, vou fazer o término e o desgaste necessário. Tudo certo? Após realizar esse, né, desgaste das laterais, vou realizar então o desgaste da cervical, só que agora da minha palatina. Esse desgaste é muito importante, ele deve ser paralelo à cervical da vestibular. Aqui esse slide é feito para mostrar isso, olha só. A inclinação da broca é para ficar paralela à cervical da minha vestibular, tá? Por que isso, gente? Assim eu consigo ter uma retenção friccional na base do meu preparo. Após realizar, então, esse término cervical, né, e essa inclinação paralela à vestibular, eu vou fazer, então, o desgaste da palatina. E aí, esse desgaste, eu posso, para eu ter a referência, utilizar a broca 1014, metade da pontativa dela, é uma broca esférica, entro com metade da pontativa, depois eu venho com a 1111 e faço, então, a união desses desgastes, conseguindo, então, aquela concavidade palatina igual à do dente quando ele estava com o seu formato completo. Assim, eu tenho referências de quantidade de desgaste e também de inclinação do meu preparo. Então, aqui nós falamos de todo um preparo, olha, para dentes anteriores, utilizando as 5 brocas, tá? Aqui, a gente colocou essas broquinhas aqui para demonstrar que a gente pode fazer o acabamento com as multilaminadas, mas a gente pode fazer o acabamento também com as mesmas brocas utilizadas diamantadas, só que em baixa rotação. Assim você vai simplesmente tirar irregularidades e não vai desgastar mais. E aí você não precisa adquirir outras brocas, certo? Então, aí está um preparo para dentes anteriores, um preparo coroa total para dentes anteriores, né? E preconizando aqui desgastes que seriam para coroas cerâmicas pura, resina pura ou metal cerâmica, ok? Então são desgastes de maior quantidade, de maior calibre, tá? Então, para a gente dar uma exemplificada nesse método CDL, no terceiro tópico, que seria o preparo, a gente falou então do preparo para coroa total de dentes anteriores. O quarto tópico seria moldagem. Tô até com medo de passar para frente agora, gente, porque eu ia falar de posterior, né? Falei de anterior. Vamos ver o que eu mesma fiz.
Aí, ó, eu mesma que fiz a confusão. 1 minuto. Vocês acham que stop? Vamos lá. Pra achar o livro, não vou achar. Básico. Qualquer coisa a gente faz outra live. Fica à vontade. Você parou essa? Então não para 2 minutos? Aí eu coloco o slide certo. Gente, 1 minutinho. Só pra eu colocar o slide correto, tá bom?